Sermão pregado na manhã de domingo do dia 30 de julho de 1876 por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículo do 21 a 24. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas capítulo 1, versículo 14 e 15. Toda a informação verdadeira que temos sobre Enoque está nas 3 passagens das Escrituras que li. Seria perda de tempo contemplá-las com fantasias de antigos comentaristas. Enoque é chamado de o sétimo depois de Adão para distingui-lo do outro Enoque da linhagem de Caim, o qual foi o terceiro depois de Adão. Nos primeiros patriarcas, Deus quis manifestar aos homens pequenas porções da sua verdade com relação à verdadeira religião. Esses homens dos tempos antigos não só foram, eles mesmos, ensinados por Deus, como também se tornaram professores da sua geração e tipos nos quais grandes verdades de Deus foram mostradas. Abel ensinou a necessidade de se chegar ao Senhor com sacrifício, a necessidade da expiação pelo sangue. Ele colocou o cordeiro sobre o altar e selou seu testemunho com o próprio sangue. A expiação é uma verdade de Deus tão preciosa que é uma honra morrer em sua defesa e, desde o princípio, é uma doutrina que tem garantido seus mártires, os quais, mesmo mortos, ainda falam. Em seguida, Sete e Enos ensinaram os homens a necessidade de uma confissão particular da sua fé no Senhor e a necessidade de se congregar para a adoração, pois lemos acerca dos seus dias. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículo 26. Aqueles que adoravam a Deus por meio de sacrifício expiatório separavam a si mesmos dos outros homens, reuniam-se na igreja em nome do Senhor e cultuavam invocando o nome de Deus. O coração deve, em primeiro lugar, crer no grande sacrifício com Abel e depois com a boca, confessar da mesma forma que Sete. Então veio Enoque, cuja vida foi além da aceitação e confissão da expiação, pois ele mostrou aos homens a verdadeira comunhão com Deus. Ele exibiu na sua vida o relacionamento entre o crente e o Altíssimo e demonstrou quão perto o Deus vivo consente estar dos seus próprios filhos. Que o nosso avanço no conhecimento seja semelhante ao crescimento do ensino patriarcal. Irmãos e irmãs, vocês sabem como fez Abel, o cordeiro sacrificial. Sua confiança está no sangue precioso de Jesus e por isso, pela fé, vocês oferecem a Deus ofertas aceitáveis. Tendo chegado até aqui, a maioria de nós dá um passo além, invocando o nome do Senhor, professando seguir os passos de Jesus. Renunciamos a nós mesmos no sepultamento solene do batismo, quando somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois nos consideramos mortos em Cristo para o mundo e ressuscitados com Ele em novidade de vida.
Daí em diante, o nome divino está em nós e não somos mais de nós mesmos. Agora, nos reunimos como igreja, sentamos à mesa da comunhão, participamos das reuniões de oração e dos cultos, e no centro de tudo está o nome do Senhor. Somos separados do mundo e escolhidos para ser o povo que declara o seu nome. Até aqui tudo bem. Vimos o sacrifício de Jesus tipificado em Abel. Professamos a verdade com Sete. Agora, vamos dar o passo seguinte e conhecer a vida com Enoque. Vamos nos esforçar para andar com Deus como ele andou. Talvez a meditação sobre a vida santa do patriarca nos ajude a imitá-lo. Enquanto consideramos o que ele foi e em quais circunstâncias ele veio a ser assim, que o Espírito Santo nos ajude a chegar onde ele chegou. Esse é o desejo de todo homem temente a Deus. Todos os santos querem ter comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O clamor constante da nossa alma ao Senhor é: fica, pois, comigo. Ontem fiz o sepultamento de uma das pessoas mais excelentes da terra, a qual amava e temia e servia a Deus muito melhor que a maioria de nós. Ele era um irmão muito consagrado. Quando ainda nem pensava em morrer, ele fez questão de colocar um dos últimos desejos de seu coração em uma carta escrita para um amigo. O desejo era: quero ter a vida de Enoque e andar com Deus. Mais perto de Deus quero andar. Na verdade, ele escreveu aquilo que nós sentimos. Se forem esses os nossos desejos, e tenho certeza de que são, assim como somos povo do Senhor, então espero que a meditação na vida de Enoque possa nos ajudar a realizar esse desejo. Em primeiro lugar, então, no que implica o andar de Enoque com Deus? A descrição é bem curta para a vida de um homem, mas há muito significado nela. Em segundo lugar, quais as circunstâncias ligadas à sua vida extraordinária? São muito instrutivas. E em terceiro lugar, qual foi o seu fim? Foi tão extraordinário quanto a sua própria vida. Primeiro, assim passamos ao primeiro ponto. O que significa o andar de Enoque com Deus? Paulo nos ajuda em nossa primeira observação com seu comentário em Hebreus. O andar de Enoque com Deus era um testemunho de que ele agradava a Deus. Antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Essa é uma interpretação clara do apóstolo sobre o andar de Enoque com Deus e com certeza é a correta, pois o Senhor não andaria com alguém em quem não sentisse prazer. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Amós capítulo 3, versículo 3. Se os homens andam de forma contrária a Deus, ele não andará com eles, mas contra eles. Andar junto implica amizade, camaradagem, intimidade, amor. E essas coisas não podem existir entre Deus e a alma, a menos que a pessoa seja aceitável ao Senhor. Enoque, sem dúvida, como Elias, era um homem de paixões como nós. Ele caíra, como os demais seres humanos, no pecado de Adão. Havia pecado sobre ele, como há em nós pela nossa natureza. E ele havia se extraviado em atos e obras como todos nós, como ovelhas nos extraviamos. Portanto, ele precisava de perdão e purificação, assim como nós precisamos. Depois, para ser agradável a Deus, era necessário ele ser perdoado e justificado assim como nós, pois ninguém pode agradar a Deus até seu pecado ser perdoado e a justiça ser-lhe imputada. Para isso, é necessário ter fé, pois não há justificação senão pela fé. E como dissemos, não há como agradar a Deus sem a pessoa ser justificada. Muito bem, então o apóstolo diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E pela fé, Enoque se tornou agradável a Deus, assim como nós nos dias de hoje. Isso merece uma observação muito séria, irmãos e irmãs, pois esse tipo de fé está aberto a nós. Se Enoque tivesse sido agradável a Deus em virtude de dons e talentos extraordinários, ou por ter realizado coisas maravilhosas e miraculosas, estaremos perdidos. Mas se ele foi agradável a Deus por meio da fé,
a mesma fé que salvou o ladrão da cruz, a mesma fé que tem operado em vocês e em mim, então o portão de entrada para o caminho para onde os homens andam com Deus está aberto a nós também. Se temos fé, podemos ter comunhão com o Senhor. Como isso deve valorizá-la para nós? Os níveis mais altos da vida espiritual dependem dos mais baixos e procedem deles. Se você quer andar com Deus como um homem de Deus, deve começar simplesmente crendo no Senhor Jesus Cristo, como um bebê na graça. A santidade mais elevada deve começar pela confissão da nossa pecaminosidade e pela nossa dependência no Cristo crucificado. De outra forma, o crente mais forte não vive mais do que o mais fraco, e se é preciso crescer para estar entre os guerreiros mais fortes do Senhor, é preciso que seja pela fé depositada na força divina. Começando no Espírito, você não deve se aperfeiçoar na carne. Você não deve continuar à distância, com fé em Cristo, e começar a viver por suas próprias obras. Sua caminhada deve continuar como começou. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Enoque sempre foi agradável a Deus, mas porque ele sempre creu e viveu no poder da sua fé. Vale a pena saber e lembrar disso, pois talvez ainda sejamos tentados a lutar por um estilo mais elevado e fantasioso de vida religiosa, olhando para os nossos sentimentos ao invés de olhar somente para o Senhor. Não podemos deixar de olhar somente para Jesus, para Ele mesmo, nem mesmo para admirar a sua imagem dentro de nós, pois, se o fizermos, iremos retroceder ao invés de avançar. Não, amados. Pela fé, Enoque se tornou agradável a Deus e pela fé ele andou com Deus. Sigamos suas pegadas. A seguir, quando lemos que Enoque andava com Deus, devemos entender que ele sentia a presença divina. Não se pode conscientemente andar com uma pessoa cuja existência lhe é desconhecida. Quando andamos com alguém, sabemos que a pessoa está ali. Ouvimos seus passos, se não podemos ver seu rosto. Temos uma percepção clara de que ela está ao nosso lado. Ora, se olharmos novamente para Hebreus, Paulo nos diz: porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé de Enoque, então, era uma fé palpável. Ele não acreditava nas coisas só por acreditar e depois as colocava numa prateleira fora do caminho, como muitos de nós fazemos. Ele não tinha simplesmente uma mente ortodoxa. A verdade de Deus tinha penetrado no seu coração. Sua fé era real para ele, real de fato, real como algo comum na sua vida diária. Ele andava com Deus. Não era que ele simplesmente pensava em Deus, ou especulava sobre Deus, ou debatia sobre Deus, ou lia sobre Deus, ou falava sobre Deus. Ele andava com Deus, que é a parte prática e vivencial da verdadeira santidade. Em sua vida diária, ele tinha consciência de que Deus estava com ele e ele o considerava como um Deus vivo, aquele em quem confiava e por quem era amado. Ó, amados! Não percebem que para alcançar um patamar mais elevado na vida cristã, é preciso fazê-lo por meio da concretização das mesmas coisas que, pela fé, vocês receberam? Compreendam-nas. Permitam que elas façam parte de vocês e se comprovem em vocês. Tenham certeza delas, meditem nelas, lidem com elas, provem-nas no mais íntimo da sua alma e saibam, desta forma, que elas estão muito além de qualquer dúvida. É preciso ver aquele que é invisível e tomar posse daquilo que ainda não pode ser desfrutado. Não é apenas crer em quem Deus é, mas também que ele é galardoador dos que o buscam, pois essa, de acordo com Paulo, era a fé de Enoque. Deus visto como um ser vivo, observador, julgador e galardoador das obras humanas. Um Deus de verdade, realmente conosco. Nós precisamos conhecer isso ou não há como andar com ele.
Portanto, quando lemos que Enoque andava com Deus, não resta dúvida de que isso significa que ele tinha uma comunhão muito familiar com o Altíssimo. Não conheço uma comunhão mais livre, agradável e cordial do que aquela resultante de andar sempre com um amigo. Se eu quisesse saber qual pessoa seria mais íntima de outra, certamente seria aquela com quem ela andasse todos os dias. Se você dissesse, de vez em quando vou à casa dele e nos sentamos para conversar, não teria tanto peso quanto se dissesse, todos os dias andamos juntos por aí. Quando andam juntos, os amigos se tornam mais comunicativos. Um conta ao outro os seus problemas e o outro se esforça para consolá-lo e, em contrapartida, divide com ele os seus próprios segredos. Quando as pessoas andam sempre juntas por opção, estejam certas de que há muitas conversas entre elas nas quais um estranho não pode se intrometer. Se eu quisesse conhecer um homem por inteiro, gostaria de andar com ele durante algum tempo, pois o companheirismo revela partes de uma pessoa que mesmo na vida familiar pode estar ocultas. O andar contínuo pressupõe e gera um relacionamento íntimo e grande familiaridade entre os amigos. Mas andará Deus de fato dessa forma com os homens? Sim, ele andou assim com Enoque e com muitos outros do seu povo desde então. Ele nos conta seus segredos, os segredos do Senhor, os quais ele revela somente a quem o teme. E nós, da mesma forma, contamos a ele em louvor as nossas alegrias, em oração as nossas tristezas e em confissão os nossos pecados. O coração se desembaraça de todos os seus cuidados e lança no coração daquele que cuida deles por nós. E o Senhor faz transbordar a sua bondade sobre os seus amados, enquanto os faz sentir o seu eterno amor por eles. Esta é a beleza e a graça da experiência cristã, seu lírio e sua rosa, seu cálamo e sua mirra. Se quiserem experimentar a nata da vida com Deus, ela pode ser encontrada em uma fé concreta e na íntima comunhão com o Pai Celestial. E assim andava Enoque com Deus. Prosseguindo, está implícito no termo andava, que a comunhão de Enoque com Deus era contínua, como um antigo teólogo bem observou. Enoque não deu umas voltinhas com Deus e depois deixou sua companhia. Ele andou com Deus durante centenas de anos. O texto implica que esse foi o teor da sua vida ao longo de todos os seus 365 anos. Enoque andou com Deus por 300 anos depois do nascimento de Matusalém e, com certeza, também andava com ele antes disso. Mas que caminhada esplêndida! Uma jornada de 300 anos. Uma pessoa poderia desejar mudar de companhia se andasse com qualquer outra. Mas andar com Deus durante 3 séculos foi tão bom que o patriarca continuou andando até ir além do tempo e do espaço e entrar no paraíso, onde ele continua marchando na mesma companhia divina. Ele tinha o céu na terra. Por isso, não foi nada surpreendente quando deslizou da terra para o céu com tanta facilidade. Ele não tinha comunhão com Deus de qualquer jeito, mas era leal ao seu amor perceptivo. Enoque não era inconstante, às vezes subindo ao topo da extrema religiosidade e depois descendo ao vale pantanoso da indiferença. Mas, dia a dia, ele mantinha um relacionamento calmo, feliz e sempre prazeroso com Deus. Não havia noites de insônia. O dia, com seus cuidados, não tirava o seu sono. Sua caminhada não era uma corrida apressada aos trancos e barrancos, era um andar firme e regular. Enoque andou com Deus por mais de 3 séculos sem parar. Subentende-se também, nesta frase, que a vida de Enoque era progressiva, pois quando uma pessoa anda, seja sozinha ou acompanhada, ela avança, segue em frente. Enoque andava com Deus. Ao fim de 200 anos, ele não estava mais onde começou. Ele estava na mesma companhia, mas tinha avançado na direção certa. Ao fim de 300 anos, ele sentia mais prazer,
compreendia mais, amava mais, tinha recebido mais e podia dar mais, pois havia progredido em todos os sentidos. Um homem que anda com Deus necessariamente crescerá na sua graça e no seu conhecimento e na semelhança com Cristo. Não se pode pensar numa caminhada constante com Deus, ano após ano, sem que a pessoa favorecida seja fortalecida, santificada, instruída e mais capaz de glorificar o Senhor. Por isso, entendo que a vida de Enoque foi uma vida de progresso espiritual. Ele ia de força em força e avançava na graciosa peregrinação. Que Deus nos permita seguir em frente, nós mesmos. Só mais algumas observações sobre o andar de Enoque com Deus. No Daily Bible, de John Keaton, 1804 a 1854, compilador e ilustrador de histórias bíblicas contemporâneo de Spurgeon, há uma ilustração extremamente agradável de como deve ser andar com Deus. A figura de um pai levando o filho pela mão e andando com ele sob a aragem das colinas. Keaton diz: como essa criança anda com você, assim você deve andar com Deus. Ela o ama neste momento. O mundo, frio e cruel, ainda não separou o coraçãozinho dela do seu. O amor dela, nesta hora, é a coisa mais pura e mais bela que ela sentirá ou você receberá. Alimente esse amor, e como essa criança anda ao seu lado com todo o coração, você também andará com Deus com todo o coração. É um prazer para essa criança andar com o Pai. As dificuldades do caminho ou as intempéries nada são para elas. Dar uma volta com o Pai já é alegria suficiente. Há aquele aperto quente, terno e afetuoso da mão e um sorriso radiante nos olhos quando olham para ele enquanto as leva para cima e para baixo. Esse andar é também humilde, pois a criança considera o pai o homem mais importante e mais sábio que já existiu. Ela o vê como a encarnação de tudo que é forte e inteligente. Tudo quanto o pai diz ou faz, ela admira. Enquanto caminha, ela sente a maior afeição por ele e também um grande respeito. Ela está muito perto do pai, mas ainda é só uma criança e o considera como um rei. Além disso, esse andar é feito em perfeição, em perfeita confiança. A criança não tem medo de se perder pelo caminho. Ela confia implicitamente na orientação do pai. O braço dele a protegerá de todos os perigos e por isso ela não se importa muito, porque deveria. Se é preciso ter cuidado com a estrada, isso é problema do pai. E a criança, portanto, nem sonha em se preocupar. Por que deveria? Se for necessário passar por algum lugar difícil, o pai a levantará ou a ajudará a passar. A criança, no entanto, está alegre como um passarinho. Por que não estaria? E é assim que o crente deve andar com Deus, descansando na ternura eterna e se regozijando no amor incontestável. O crente deve ficar despreocupado, tanto em relação ao presente como em relação ao futuro. Amados amigos em Cristo, vocês podem confiar no Pai. Ele suprirá todas as suas necessidades. O Pai cuida de você como se não houvesse outro homem na terra ou anjo no céu. Que caminhada instrutiva tem uma criança com um pai sábio e comunicativo. Quantos pequenos mistérios são explicados a ela. Quanta coisa ao seu redor é iluminada pela sabedoria do Pai. A cada passo, ela se torna cada vez mais sábia por causa da sua companhia. Felizes são os filhos de Deus que têm sido ensinados pelo Pai enquanto caminham com Ele. Enoque deve ter sido um homem de profundo conhecimento e de grande compreensão das coisas divinas. Ele deve ter mergulhado nas profundezas de Deus muito mais que qualquer outro homem. Sua vida também deve ter sido uma vida santa, pois ele andava com Deus, e Deus nunca se desvia do caminho da santidade. Se andamos com Ele, precisamos andar de acordo com a verdade, a justiça e o amor. O Senhor não faz companhia ao injusto e rebelde. Por isso, sabemos que se Enoque andava com Deus, ele deve ter sido um homem íntegro e santo.
Além do mais, a vida de Enoque deve ter sido uma vida feliz. Quem poderia ser infeliz em tal companhia? Com o próprio Deus ao nosso lado, o caminho nunca será triste. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo capítulo 23, versículo 4. Deixa Deus ser sua companhia e sua estrada será um caminho agradável e uma via de paz. Não andou Enoque com Deus? Então, sua peregrinação deve ter sido segura. Que guarda extraordinária é o nosso Deus. Ele é o sol e escudo. Ele dá graça e glória. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nada pode prejudicar o homem que anda com o Senhor Deus à sua direita. E ainda, que honra é andar com o Eterno. Muita gente daria milhões para andar com um rei. Algumas pessoas são tão fascinadas por autoridades superiores que, se um rei lhes der um sorriso, ficam totalmente inebriadas de prazer. Qual será então a honra de andar com o Rei dos Reis? Que título de nobreza será concedido a quem andar com o bendito e único soberano por toda a vida? Quem é aquele assim favorecido para ser o companheiro do rei e andar a sós com ele e se tornar seu amigo íntimo? O Senhor governa os céus e a terra e o inferno. Ele é o Senhor de todos que andarem com ele. Só por essa honra, cristão, devemos ansiar por andar com Deus. Enoque encontrou segurança, felicidade, santidade, honradez e nem sei mais quantas coisas excelentes. Mas, com certeza, sua vida foi brilhante. Onde encontraremos outra igual? Em segundo lugar, vamos considerar quais circunstâncias estavam ligadas ao andar de Enoque com Deus? A primeira observação é que temos pouquíssimos detalhes sobre sua vida. Não sabemos muito a seu respeito, e esta é a sua vantagem. Feliz é a nação sem história, pois a que tem uma história já foi assolada por guerras, revoluções e derramamentos de sangue. Mas uma nação que é sempre feliz, pacífica e próspera, não tem uma crônica para atrair os amantes de emoções. Feliz foi para Enoque, por não podermos escrever uma longa biografia sobre ele. Essas poucas palavras, andou Enoque com Deus, são suficientes para descrever toda a sua carreira até que já não era, porque Deus o tomou para si. Se você for ao campo de um agricultor e quando voltar disser: vi tantas flores amarelas recobrindo o campo que até parecia um manto dourado. Depois avistei aqui e ali flores brancas como botões prateados dispostos na veste dourada. Vi também centáureas azuis olhando para o alto com seus olhos adoráveis, fazendo o campo todo cintilar. Se fosse criança, você o teria achado lindo, mas o agricultor balança a cabeça, pois sabe que o campo está em más condições e cheio de ervas daninhas. Contudo, se ao voltar você simplesmente disser: como é lindo ver um campo de trigo maduro, e isso é tudo, então sua descrição, embora breve, é bastante satisfatória. Muitos acontecimentos espantosos, impressionantes e sensacionais que vão tornar uma biografia interessante podem chamar a atenção, mas não falam da verdadeira excelência da vida. Nenhuma vida pode superar a do homem que, em silêncio, continua servindo a Deus no lugar onde a providência o colocou. Acredito que no julgamento dos anjos e dos seres puros de espírito, o que será mais admirado na vida de uma mulher será simplesmente: ela amava o Senhor e fez o melhor que pôde por ele. E na vida de um homem será mais digno de nota de quem for dito: ele seguiu inteiramente o Senhor. A vida de Enoque não teve aventuras, mas já não é aventura suficiente andar com Deus? Qual maior ambição pode almejar uma existência honrosa do que permanecer em comunhão com o Eterno? Contudo, alguns dirão: bem, mas Enoque devia estar muito bem de vida. Sem dúvida, ele tinha uma posição bastante vantajosa para ser temente a Deus. Ora, note que não era assim.
pois em primeiro lugar, ele era um homem público. Ele é chamado de o sétimo depois de Adão. Ele foi um homem importante e considerado um dos pais da sua época. Naquele tempo, um patriarca devia ser alguém notável, cheio de responsabilidades e de boa reputação. O costume antigo era que o chefe da família fosse profeta, sacerdote ou rei na sua parentela. E fora da família, se era um homem de posição e recursos, era conselheiro, magistrado ou governante. Enoque foi um grande homem em seus dias, um dos mais importantes daquele período. Portanto, podemos ter certeza de que ele tinha tribulações e suportava o peso da oposição do grupo de ímpios poderosos que se opunha aos caminhos da santidade. Ele é mencionado em uma lista nobre de homens. Algumas pessoas tolamente pensam: eu andaria com Deus se tivesse uma casinha no campo, se vivesse num vilarejo pacato. Mas veja, sou um homem público, tenho um cargo de confiança e tenho de estar com os meus colegas. Não vejo como posso andar com Deus. Ah, meu caro amigo, mas Enoque andou. Embora ele fosse, sem dúvida alguma, um homem célebre em sua época e cheio de deveres públicos, ainda assim ele não perdeu o fio da meada da conversa sacra com o céu e continuou firme no curso santo de sua vida durante séculos. Note ainda que Enoque foi um homem de família. Enoque andou com Deus e teve filhos e filhas. Alguns dizem: olha, você não pode viver como quer quando tem uma porção de filhos à sua volta. Não me diga que dá para orar durante horas e ler em sossego as Escrituras quando se tem uma grande família com filhos pequenos. Você será perturbado e haverá muitos incidentes domésticos que, com certeza, tentarão tirá-lo do sério e acabar com sua serenidade. Vá para a floresta e encontre uma casinha abandonada. Lá, com um jarro de água e um pedaço de pão, talvez você consiga andar com Deus. Mas com uma esposa nem sempre amistosa e um bando de crianças não para quietas, nem de dia, nem de noite, como se espera que um homem ande com Deus? A esposa, por outro lado, exclama: acho que se eu tivesse continuado solteira, poderia ter andado com Deus. Quando jovem eu era cheia de devoção, mas agora, com um marido que nem sempre está nos melhores dias e com filhos que parecem ter uma infinidade de necessidades e nunca estão satisfeitos, como é possível andar com Deus? Voltemos novamente para Enoque e acreditemos que isso é possível. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Veja, portanto, que ele foi um homem público, teve uma família e ainda assim andou com Deus por mais de 300 anos. Não é preciso ser um eremita ou renunciar ao casamento para viver perto de Deus. Além disso, Enoque viveu numa época muito perversa. Ele foi proeminente num tempo em que o pecado estava começando a cobrir a terra. Não demorou muito até a terra se corromper e Deus achar melhor varrer toda a população da sua superfície por causa do pecado. Enoque viveu numa época de escarnecedores e desdenhadores. Você conhece a sua profecia registrada por Judas. Ele profetizou dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Ele viveu num tempo em que poucas pessoas adoravam a Deus e quem o fazia estava sendo atraído pelas palavras lisonjeiras das filhas dos homens. A igreja e o Estado estavam propondo união, costumes e prazeres regidos pelo momento, e as coisas do mundo estavam na ordem do dia. Ele viveu próximo do final dos tempos primitivos, onde a vida longa dos homens havia produzido grandes pecadores, e grandes pecadores tinham criado grandes provocações contra Deus. Não se queixe, então, da sua época e dos seus vizinhos e de outras coisas,
pois em meio a todas elas você ainda pode andar com Deus. Enoque andou com Deus e, em consequência disso, ele deu testemunho de Deus. Profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Ele não podia ficar calado. O fogo ardia dentro dele e não podia ser contido. Quando testemunhava de Deus, é claro que ele encontrava oposição. Tenho certeza disso pelo contexto de Judas, pois a passagem tem a ver com murmuradores e descontentes, andando segundo as suas paixões, e cuja boca vive propagando grandes arrogâncias. E Enoque é apresentado como tendo sido levado a tratar com essas pessoas. Seu sermão mostra que ele foi um homem que permaneceu firme em meio a uma torrente de blasfêmias e coisas reprováveis, liderando a grande controvérsia pela verdade de Deus contra a vida ímpia e língua licenciosa dos grandes escarnecedores da sua época. Ele diz: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram. É claro que eles falavam contra Enoque, rejeitavam seu testemunho, atormentavam seu espírito, e ele lamentava que, com isso, estivessem falando contra Deus, pois ele diz: de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele, ele via a vida ímpia que levavam e testemunhava contra eles. É incrível que o assunto principal de seu sermão tenha sido o segundo advento. E é ainda mais digno de nota que os outros dois homens que se poderia escolher por terem vivido tão perto de Deus, a saber, Daniel e João, também tenham falado muito a respeito da vinda do Senhor e do dia do julgamento. Não preciso citar as palavras de Daniel, o qual nos fala sobre o julgamento vindouro e sobre o ancião de dias que se assentará no seu trono. E nem preciso repetir o constante testemunho de João sobre a segunda vinda do Senhor. Vou mencionar apenas sua exclamação fervorosa: Vem, Senhor Jesus! Vejam, pois, Enoque foi pregador da palavra de Deus e por isso teve de tomar muito mais cuidado que a grande maioria das pessoas. E mesmo assim, com tudo isso e todas as outras coisas juntas, ele conseguiu agradar a Deus até o fim da vida. Falo de um fim que encontrou um interminável estado de alegria. Enquanto esteve aqui, ele andou com fé, ele andou em fé, andou de forma agradável a Deus e, portanto, sua comunhão com o Senhor nunca foi quebrada.